Fala galera, beleza? Professor Hilton aqui para mais uma aulinha de física. O assunto de hoje, capacitores. Muita atenção nessa aula, pois é um elemento de circuito elétrico muito importante e presente em nossas vidas. Aqui nós temos ilustrados alguns exemplos de capacitores, como este, que é o clássico que você encontra em várias plaquinhas de circuitos eletrônicos. Um cilindrozinho preto, azul, depende da película que o envolve, com uma inscrição mostrando a sua capacitância, que é o que nós trabalharemos com a parte matemática. Este capacitor é basicamente representado por esta figura: lâminas metálicas com um isolante no meio dela, semelhante às placas paralelas. Nós temos duas placas com um meio dielétrico. Dielétrico é aquele que a gente chama de isolante. Na aula a gente vai entender melhor isso. Bem, então essa esquematização é este capacitor por dentro. São lâminas paralelas. Porém, é só placa paralela? Não. Nós temos também os capacitores esféricos, como o nosso planeta. Nosso planeta e a atmosfera formam a ideia do capacitor esférico, que permite as descargas elétricas. Ficou curioso? Vem então comigo para essa nossa aula. Vamos então, galera, entender fisicamente o que é um capacitor. Bem, capacitor, então, nós temos a seguinte definição: dois condutores quaisquer de formatos arbitrários, em que estão eletrizados com cargas de sinais opostos. Então, sempre que eu pegar dois condutores, independente do formato, colocá-los próximos, manter uma certa distância entre eles, e eles estiverem cargas de mesma intensidade mais sinais opostos, eles formarão o que nós chamamos de capacitores. Bem, como é que a gente então vai analisar isso aqui? A gente precisa saber qual é o campo elétrico que está atuando aqui, ó. Como é positivo e negativo, como a gente bem sabe, as linhas de campo elétrico fluem do positivo para o negativo. Volto a lembrá-los, aquelas linhas imaginárias do campo, né? Bem, terminando de fazê-las aqui, a questão é: e qual é a necessidade de conhecer, então, essas linhas de campo? Pois a utilidade do nosso capacitor é de armazenar energia potencial elétrica dentro deste campo elétrico. Então é isso que ele faz. Quando colocamos esses dois corpos próximos, começa a ocorrer uma energia potencial dentro deste campo elétrico. E esta energia potencial é devido à carga que ele armazena. Então a sua função seria, assim, de maneira geral, estar armazenando carga e esta energia, ok? Vamos ver uma aplicação, então, de como nós temos o capacitor. Vamos lá? Os exemplos de capacitores que nós temos são telas de celular, não os de hoje em dia, né? Talvez não sejam mais, mas pouco tempo atrás as telas eram chamadas de capacitivas, porque eram formadas por duas placas, como os capacitores paralelos, ao qual, por meio do contato, descarregava aquela carga acumulada na placa. O teclado do seu computador também, assim que você aperta, você gera uma descarga, e essa descarga elétrica, na forma de corrente, envia para o seu computador uma informação. Nós temos também a máquina fotográfica. Tem os elementos dentro dela, tem aquela plaquinha eletroeletrônica que tem capacitor, mas onde eu quero focar na máquina é o seu flash. O flash da máquina, que fica neste corpo, então ele armazena carga elétrica e dá uma descarga. Representei aqui o circuito por ele formado. Dentro de alguns corpos do flash tem pilha, então depende muito do tipo da máquina, tá? Mas a gente tem algumas pilhas que estariam sendo representadas por esta simbologia, que mais para frente a gente vai aprender isso como um gerador elétrico. E ali dentro ele tem os capacitores. Aqui eu estou representando as placas paralelas. Então o que acontece? Quando a chave
está nesta posição, o capacitor está sendo carregado. Corrente elétrica circula por ele. Então a corrente elétrica ela irá caminhar. Logicamente que a gente ainda não viu, né, o conceito da corrente elétrica, mas vamos pensar em cargas elétricas, ok? As cargas elétricas entram em movimento, sobem aqui e carregam esta placa negativamente. Por meio de uma indução, a outra placa se eletriza positivamente. Aí, a negativa, carga negativa sai, caminha para o circuito, volta para a fonte, até que o sistema se carregue. Daqui a pouco a gente fala da carga do capacitor, ok? Bem, pronto, capacitor carregado. É o momento que a máquina faz aquele barulhinho no flash, né, para carregar. Carregou. Vou lá e, disparo ela novamente. Então, no momento que eu aperto o disparo, a chave vem para o lado de cá. Descarrega toda aquela carga acumulada para a lâmpada. E a lâmpada, então, brilha. Compreendido? Esse é o funcionamento do flash de uma máquina fotográfica. Agora, nós vamos estudar e entender um pouquinho como que se carrega um capacitor. Até então, nós vimos o que é um capacitor e os exemplos de aplicação prática dos capacitores. Bem, como eu vou carregá-lo? Simples, basta conectá-lo ao circuito elétrico. Este circuito elétrico composto de uma bateria e de uma chave. Tranquilos? E aqui está o capacitor clássico representado pelas duas placas paralelas. Bem, o que a bateria vai fazer? Como vocês bem sabem, ela é um gerador. Mas a gente ainda não estudou os geradores. Mas, de toda forma, ela está transformando uma energia química em energia elétrica, não é isso? Mas o que nos interessa é, elétrons vão fluir do potencial negativo, o seu menor potencial. Eles, então, caminham para a chave. Chave baixada, circuito fechado. Os elétrons, então, caminham diretamente à placa. Tá claro isso para todos? Esta placa, então, começa a se carregar negativamente. Temos uma placa carregada. Agora, o que acontece? Ela passa a gerar uma indução elétrica na outra placa. Isso de indução, vocês viram lá no início do estudo da eletrostática, o processo da indução, a proximidade de um corpo carregado de um corpo neutro. Aqui no meio existe um dielétrico. Este dielétrico pode ser o ar, o vácuo, a porcelana, né? A gente viu ali até folha de papel naquele, né, cilindro que eu desenhei para vocês, todo circular. Mas de toda forma, a carga negativa aqui então vai produzir um campo elétrico. Então ele tem que romper a barreira desse dielétrico para conseguir então descarregar no outro, né? Mas a gente trabalha com a ideia do processo da indução. Se aqui vai ficando negativo, o que acontece? O lado de lá se eletriza todo positivo. E o mais importante, as cargas ficam iguais e sinais opostos, como vimos na teoria. Agora, para que esta placa fique toda positiva, ela tem que pegar as cargas negativas e se afastarem. Ligando ela ao terminal, o negativo desta placa foge de volta para a bateria. Até quanto isso pode ocorrer? Simples. Ele vai acumulando carga até que essas placas atinjam uma diferença de potencial igual ao da bateria. Então, é visto que a carga ela é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as duas placas. Lembram? Vou colocar aqui, ó, placa A e placa B, só como referencial, para vocês lembrarem
que a DDP que nós estamos usando é representada pela letra V. Falar, professor, mas não era a letra U que a gente tinha aprendido no ensino médio? Sim, no ensino médio o U é a nossa DDP. Porém, como a gente usa U para energia potencial elétrica, então a nossa DDP, né, pode ser representada por ΔV, assim como VAB, potencial A, potencial B. Então, nós temos essa representação para a DDP. Matematicamente, a nossa carga é diretamente proporcional a essa DDP. E como vocês sabem, toda proporcionalidade traz consigo uma constante. Então eu troco o símbolo de proporção por de igualdade e no lugar dele coloco uma constante de proporcionalidade. Esta constante de proporcionalidade é denominada capacitância. É uma característica particular do material. Tá claro isso para todos? Bem, nem sempre aparece uma figura assim, né? A gente tem que lembrar um pouquinho da simbologia. Então, o que a gente tem de simbologia? Eu tenho aqui a minha DDP, representada por uma barra maior positiva, menor negativa. E elas vão se ligar ao capacitor, que tem a representação também de duas placas paralelas, mas iguais. E aqui nós temos a chave, ok? Bem, então aqui em cima nós temos o nosso capacitor. Este capacitor é importante, ele depende do material que é feito e da sua geometria, ou seja, das dimensões, do seu tamanho. Mas a gente vai trabalhar algo bem específico sobre isso. Mas entendam então que este C é uma constante de proporcionalidade na nossa expressão, a qual define que tipo de capacitor eu tenho, qual é a sua capacitância. E a definição então de capacitância fica a seguinte: a medida da quantidade de carga que precisa ser acumulada para produzir uma diferença de potencial. Bem, esta é a ideia padrão, mas os livros, e muitos professores comumente trabalham assim, que a capacitância, ela é então a quantidade de carga pela DDP. Que nos mostra pela regrinha matemática, quando duas grandezas se dividem, nós temos um resultado que é uma constante, é porque elas são diretamente proporcionais. É uma forma de representar isso aqui. Agora, note que a unidade que a nossa capacitância vai ter, ela é coulombs por volts. Porém, foi feita uma homenagem a Faraday. E a unidade de capacitância é representada pela letra F maiúscula. Mas não é Faraday, é Farad. Bem, nós vamos então no estudo de capacitor verificar que 1 Farad é um valor assim absurdo para um equipamento ou para o próprio dispositivo. É comumente utilizado os submúltiplos, mili, micro, nano. Então volte, dá uma estudadinha, grave bem quanto vale cada um deles, porque a gente vai usar bastante. Esta então é a ideia geral da carga de um capacitor e o que é a sua capacitância. Tranquilos? Então, gurizada, antes de eu passar para vocês a figura do capacitor e falar, a equação é essa, próximo capacitor, a equação é essa, e fornecer as equações, acho interessante pelo menos a gente saber da onde que elas vieram. Por que para aquele formato em específico ela tem essa expressão. Então, para a gente determinar a capacitância, primeiro a gente já considera o capacitor estando carregado, ele já tem aquela carga pré-definida, e eu tenho que seguir 3 passos matemáticos.
O primeiro passo é calcular o campo elétrico. Para calcular o campo elétrico, a gente tem de utilizar a lei de Gauss. Você pode falar, nossa, professor, como é que faz isso? Como é que resolve isso? Fica tranquilo. É só um procedimento matemático que, de maneira geral, ele já sai bem diretamente. Tudo isso aqui vira campo elétrico vezes área. Calculou o campo elétrico, aí a gente entra para a diferença de potencial. A diferença de potencial entre dois pontos é o negativo da integral de E dr. Essa daqui também é bem simples. Encontrou quem é o campo, substitui aqui. dr é um pequeno elemento de comprimento, de distância, e a gente então tira essa integral bem simples. E o resultado disso joga no cálculo da capacitância. Então, para eu poder chegar aqui, eu tenho que conhecer essa diferença de potencial. Por isso, eu tenho esses três passos. Bem, se você é do ensino médio e está chegando agora, fica tranquilo. Isso aqui é uma matemática um pouco mais avançada também, mas que não vai interferir. Nós não utilizaremos em cálculo, vocês vão ter equações pré-montadas já dos capacitores. Mas é só para entenderem. Cada uma daquelas equações são baseadas nesse formalismo matemático. Mas bem, vamos para esses tipos de capacitores? Para a gente poder fechar o nosso assunto ali inicial dos capacitores, então eu coloquei aqui os principais que são trabalhados. As placas paralelas, os cilíndricos e os esféricos. Bem, o que nós devemos nos preocupar? Com as equações matemáticas. As equações matemáticas do capacitor, elas são provenientes daquela receitinha de bolo que eu passei para vocês, aqueles 3 passos matemáticos. Fazendo aqueles 3 passos, a gente chega nessas expressões. Bem, o capacitor de placas paralelas, ele apresenta uma geometria, ele tem então uma área, ok? Uma placa carregada com um sinal, outra placa carregada com outro sinal de carga, e elas separadas por uma distância d. Então, entre as placas, forma-se um campo elétrico. Vou colocar aqui umas setinhas de orientação. Observem bem, gera um campo elétrico uniforme ali dentro. E aí vocês já tiveram a equação do campo elétrico uniforme. Campo elétrico é E vezes D. Não foi assim que vocês... Oh, a DDP, né? Que vocês aprenderam. A diferença de potencial produzida é campo vezes a distância. Você tem aqui capacitância, carga. Você vai brincando com a matemática, você chega nessa equação. Mas o que eu quero salientar de importante é que a capacitância dessa placa, ela tem uma permissividade que está atrelada ao dielétrico ali no meio. Então, o dielétrico ali do meio define quem é essa permissividade. Vamos escrever aqui. Então, essa é a nossa permissividade. E ele sendo zerinho, é no vácuo essa notação. O seu valor de 8,85, 10 a menos 12, Coulomb quadrado, Newton metro quadrado. Bem, tem outra unidade para ele, mas vamos colocar essa daqui que acho que está mais perto e vai chegar num ponto que eu quero relembrar com vocês. Então tá aqui, ó, eu preciso do meu meio dielétrico, eu tenho que saber quem é que está ali no meio e eu preciso da geometria da minha placa e da distância que ela se encontra. Tá claro isso? Pela representação, por ter colocado o campo elétrico orientado para baixo, fica claro identificar que a placa de cima é a positiva e a placa de baixo é a negativa. Orientação do campo elétrico. A mesma coisa é para o condutor cilíndrico. Então eu fiz aqui apenas um cilindro dentro do outro, mais nada. Duas setinhas aqui, não sei se vai estar tão visível para vocês, que é para mostrar os raios do cilindro. O pequeno, que é o raio interno ali, é A, o grande é o B. Então eu teria um raio pequeno A e um raio grande B,
e o meu capacitor apresentando um comprimento L. Tá claro isso para todos? Para ele ser considerado cilíndrico, este L tem que ser muito maior que o diâmetro, né, do cilindro externo. Beleza? Brincando com aquelas ferramentas matemáticas, chegamos nessa expressão que tem aqui um ln, que é aquela ideia, né, de logaritmo neperiano, mas é um log. Você que é do ensino médio, não se preocupe, eles só colocam os capacitores cilíndricos naquele desenho que eu mostrei no início, já com os valores pré-determinados. A galera aí do ensino superior, pode ser que vocês precisem calcular nos seus problemas. Tranquilos? Agora, o capacitor esférico. Fiz aqui meia esfera, porque é difícil de representar ele no esférico, mas eu tenho aqui a mesma situação. A esfera menor de diâmetro A, ou de raio A, e a maior de raio B. Aplicando aquelas equações, nós chegamos na expressão 4πε0 produto AB pela subtração BA. Se o B, o externo, for muito maior que o A, a gente diz que o B ele tende ao infinito. Então eu só tenho o a esfera A, ela passa a ter um raio R e eu tenho essa expressão, troco tudo isso aqui por R. Ah, mas por quê? Pela condição de que essa equação vocês podem ter visto no ensino médio. Vamos lembrar aqui, ó, vocês viram o K, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Estão lembrados? Este K, na verdade, é uma relação matemática com o ε0. Vou pôr zerinho, porque 9 vezes 10 a nona está no vácuo. Então, sempre que eu tenho 1 sobre 4πε, eu tenho K. Tanto que este carinha é este aqui, estão enxergando? Portanto, essa capacitância seria o raio sobre essa constante K, que é o que vocês viram no ensino médio ou estão vendo neste momento. Ok? Bem, então aqui assim a gente não foge tanto. Essa daqui com toda certeza tiveram no ensino médio, estão tendo, caem em vestibulares. Essa daqui não. Mas a ideia da física ela não muda, ela é a mesma. O conceito físico se mantém. O que muda um pouquinho são alguns formalismos matemáticos. Mas essa é a ideia básica, esses são os capacitores que nós temos. Os campos elétricos são gerados aqui, que nem da placa paralela. Só que a placa paralela é muito mais comum nos nossos estudos. Tranquilos? Bem, vamos ficar por aqui então nesta aula de hoje. Vou chamá-la de parte 1 e a parte 2 a gente trabalha com as associações desses capacitores. Se eu colocá-los em circuitos elétricos, qual é o seu comportamento? Bem, ficamos por aqui então e os aguardo na próxima aula. Um forte abraço.